Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, boa noite a todos. Nós vamos iniciar os nossos estudos evangélicos e doutrinários essa noite, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai misericordioso, a Jesus, nosso Mestre amado, agradecendo a oportunidade de mais uma vez nos encontrarmos aqui reunidos, rogando ainda o amparo e a proteção para todos os irmãos e irmãs aqui presentes, bem como o amparo e a proteção para os nossos lares, os nossos familiares, a proteção para aqueles que se encontram doentes, reclusos, que caminham pelas ruas, muitas vezes sem rumo, sem objetivo. Que os amigos espirituais possam amparar essa nossa casa abençoada e que o Evangelho do Mestre, a Boa Nova de Jesus, esteja sempre presente em nossos estudos e em nossas reflexões. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em nossas faltas, livrai-nos do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade, a glória para todos sempre, que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, os nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos evangélicos e doutrinários desta noite, na santa e bendita paz, que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, o jugo leve, do Evangelho de Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. O item 2, o comentário de Sr. Allan Kardec. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe diminui o amargor. Por isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. A pergunta 920, no capítulo 1, das penas e gozos terrestres. Capítulo 1 da terceira parte do Livro dos Espíritos. Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Resposta: não, por isso que a vida lhe foi dada, como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Passamos a palavra ao João para iniciar os comentários dessa noite. Boa noite. Que Jesus nos abençoe e ampare em mais essa noite de estudos.
Bom, meus irmãos, hoje iremos iniciar o estudo do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, denominado O Cristo Consolador. E a primeira observação que temos a fazer é de que Allan Kardec, como exímio educador, pedagogo por excelência, colocou esse capítulo 6 na sequência, logo após o capítulo que estuda as aflições, as dores, o sofrimento. Lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós aprendemos a justiça das aflições, as causas e as finalidades das aflições. Aprendemos que a felicidade absoluta não é destino, porque estamos num mundo de provas e expiações, exatamente como nos ensinou aqui a questão 920 de O Livro dos Espíritos. Então, Allan Kardec nos apresenta todo esse quadro de compreensão acerca do sofrimento humano e, na sequência, nos apresenta a solução. Qual é, meus irmãos, a solução para todos os problemas humanos? Jesus. Por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o Evangelho de Jesus, que é a sua própria vida, é um roteiro perfeito a ser seguido por todos nós. O Mestre veio nos ensinar o que é viver em total comunhão com o Pai, em absoluta harmonia com suas leis. Então, seguir o Evangelho, seguir Jesus, é nos harmonizarmos com as leis divinas. E nas questões 920 e 921 de O Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos deixa bem claro que nós apenas somos infelizes porque nos afastamos das leis de Deus. Toda vez que nos afastamos das leis divinas, nós estamos atraindo infelicidade para a nossa vida. Então, seguir o Evangelho, seguir os ensinamentos e o exemplo de Jesus é progredir espiritualmente. Progredir em intelecto e, sobretudo, moralmente. Purificar o nosso espírito, ir se livrando de imperfeições, vícios, más tendências. E Allan Kardec, na espiritualidade superior, nos ensina, no capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, que quanto mais atrasada, quanto mais imperfeita a criatura, mais infeliz ela é. Porque cada imperfeição do espírito é uma causa de sofrimento, de aflição. E o contrário também é verdade. Quanto mais perfeito, quanto mais virtuosa a criatura, mais feliz ela é. Porque cada virtude, cada qualidade moral é uma causa de felicidade. É uma questão matemática mesmo. Kardec faz esse estudo muito interessante no capítulo 7 dessa obra, nos dizendo que são fatores, então, diretamente proporcionais. E existe uma sequência, uma linha de causa e efeito. As nossas imperfeições causam as aflições, os sofrimentos. E o sofrimento causa a nossa infelicidade. Qual então a solução? A terapêutica para isso? Jesus. Ele não nos veio ensinar o que é viver em absoluta comunhão com as leis divinas. E nós não somos infelizes quando nos afastamos dela. Então, é preciso seguir Jesus. Mas, muita atenção nesse ponto, porque seguir Jesus não é apenas um rótulo. Eu sou cristão. Não é isso. Apenas saber a solução, conhecer Jesus,
não é o suficiente. Se fosse suficiente, meus irmãos, nós já teríamos conquistado essa felicidade, porque o Evangelho já está conosco há 2.000 anos. Então não basta apenas conhecer, é preciso vivê-lo. E é isso que significa tomar sobre nós o jugo. Mais do que aceitar o convite, é preciso então vestir a roupa nupcial, como o mestre nos ensina naquela famosa parábola. É então nos esforçarmos para colocar em prática no dia a dia tudo que o mestre nos ensinou e exemplificou. E Emmanuel tem uma página muito interessante que começa com uma frase que até decoramos, porque é muito profunda e ele faz um trocadilho muito interessante. Emmanuel diz o seguinte: há uma grande diferença entre convencer-se e converter-se. Diz Emmanuel o seguinte: é muito fácil convencer-se da verdade do Senhor, mas é muito difícil, porém, converter-se ao Senhor da verdade, renovando-se a si mesmo. Olha que profundo, né? Porque não basta uma aceitação meramente formal. Você aceita o convite, né? Mas, no entanto, não muda seus hábitos, não muda seus sentimentos, seus pensamentos e, por consequência, suas atitudes. Então, isso acaba te colocando numa situação de estagnação, ainda com um agravante, porque muito será pedido ou cobrado de quem muito recebeu. Então, se você conhece, né, sabe o que tem que fazer e não faz, é pior ainda. Então, meus irmãos, vamos aqui reler esse belo trecho do Evangelho, essa fala de Jesus, mas sob as luzes do Espiritismo. Porque o Espiritismo é o segundo Consolador, o outro Consolador que ele nos prometeu lá na última ceia. Ele, o Mestre, é o Consolador principal por excelência, até porque é o coordenador, né, de toda a evolução terrestre, o tutor de nossas almas. Então, o Cristo sabia que o seu Evangelho não seria totalmente compreendido, seria esquecido, seria até mesmo deturbado. Sabendo disso, espírito puro, que já alcançou as culminâncias da sabedoria, o Mestre então nos prometeu um outro Consolador, que é a nossa querida doutrina espírita, que vem então revivecer o seu Evangelho, restaurar o seu Evangelho em toda a sua simplicidade e pureza. Bom, e o Cristo então disse o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Com as chaves do Espiritismo, nós já podemos compreender que o Cristo então faz o convite: vinde a mim. Mas a criatura tem que se movimentar, ela precisa fazer a sua parte. E os aflitos e sobrecarregados somos todos nós. Nós não aprendemos que em um mundo de provas e expiações, todo mundo tem a sua cota de decepção, de sofrimento, de dor, de dificuldade. E todo mundo tem sede de Jesus, e cedo ou tarde irá buscá-lo, irá aceitar esse convite maravilhoso que ele fez e renova dia a dia a todos nós. Só que olha que interessante, que eu vos aliviarei. Aliviar, mas ele não vai nos isentar de lutas, porque a luta ela é benéfica. A doutrina espírita não nos ensina isso, que é a luta
que nos impulsiona ao progresso? Então, o que Jesus nos faz, nos promete e nos auxilia é enfrentar essas lutas com serenidade, com resignação, com paciência, com confiança em Deus e na sua justiça. E isso faz toda a diferença. Alivia mesmo. Só que tem então o restante da fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Então tem uma condição aqui, né, meus irmãos? Não é só aceitar o convite. É preciso tomar o jugo. O jugo, do ponto de vista literal, é uma peça de madeira que atrela o gado à carroça ou ao arado. Isso é o seu significado literal. É um instrumento muito utilizado, na produção agrícola. Mas o jugo tem o seu sentido figurado, que é o que Jesus usou aqui, que significa o quê? Obediência. É o vínculo de obediência e submissão àquelas leis, aquelas normas de conduta. Então, é preciso a gente se comprometer com Jesus, no esforço diário de tentar seguir as suas lições e os seus exemplos. E Deus, nós sabemos, não viola a liberdade de ninguém. A lei de liberdade é lei divina, está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, o Cristo, como Espírito puro, e os Espíritos puros possuem como missão cumprir, executar a vontade de Deus. Então, Deus e Jesus nos deixam livres, temos o livre-arbítrio. A criatura precisa se movimentar, precisa usar a sua vontade para caminhar em direção a Jesus. E a vontade, conforme nós aprendemos com Leon Denis, é a faculdade soberana da alma. É ela que gerencia a mente, todos os departamentos da mente. Então é necessário que nós mobilizemos a vontade para, aceitando esse convite de Jesus, efetivamente nos comprometermos e segui-los como discípulos. Somos livres então para escolher, mas, por outro lado, a colheita é obrigatória. Nós podemos semear de uma forma ou de outra, mas a colheita, ela é na exata medida da semeadura. Então Jesus respeita o nosso livre-arbítrio e, como todas as leis divinas são perfeitas e imutáveis, elas convivem entre si em harmonia. A lei de liberdade, que nos permite o livre-arbítrio para escolher, convive em total harmonia com a lei de causa e efeito, que vai definir as consequências dos nossos atos, que por sua vez vai conviver de forma harmônica com a lei do progresso, porque vem então a justiça educativa e fala: olha, meu filho, está vendo o que acontece quando você pega o caminho errado? Quando você se afasta das leis divinas? Volta para cá. Convive então todas as leis de forma harmônica, e tudo sobre a regência do amor, da misericórdia. Isso é muito lindo, meus irmãos, porque uma hora a criatura se cansa de sofrer, cansa de sentir tristeza, amargura, de não ter alegria no seu coração, tem até mesmo tédio, E nesse momento a misericórdia e o amor de Deus
brecha, vê ali um arrependimento e renova esse convite. Para então, esperando um movimento daquele irmão, nós mesmos, todos nós passamos por isso, e uma hora na eternidade, todos nós vamos aceitar esse convite. No livro Libertação, nós temos um caso muito interessante, que é o do Gregório. Gregório, um espírito muito endurecido, líder de uma falange de obsessores nas regiões ali sombrias, trevosas. E Gregório, depois de passar séculos fazendo mal, perseguindo, prejudicando, uma hora ele sentiu tédio. E aí a mãezinha dele, nesse caso, foi um instrumento divino para alcançar aquele coração, aproveitou essa brecha. E aí o livro nos conta, foi feita uma missão para resgatar Gregório daquela situação. Então, o convite vem pela mãe, pelo pai, pelo amigo, por um livro, ou mesmo pela dor, mas o convite de Jesus chega a todos nós e é constantemente renovado. Nós podemos escolher aceitar agora, mais tarde, ou daqui a muitos séculos. Depende de cada um de nós. E Deus respeita a nossa liberdade. Só que é pior para nós. Mas uma hora, todo mundo vai se cansar e vai mudar de vida. Isso é muito lindo na criação de Deus. Nunca fecha as portas para o arrependimento. Quando a criatura, por mais que ela tenha cometido equívocos bem lamentáveis, se ela tiver uma gotinha de humildade, fizer uma prece e implorar perdão, o socorro vai chegar. Vai chegar. Ela cansou de sofrer, cansou daquela vida, e na hora que ela resolver mudar, adivinha quem vai estar com os braços abertos, falando: venha a mim, vós que cansou de sofrer, e eu vos aliviarei. Jesus estará sempre com os braços abertos, esperando que a pessoa tome essa iniciativa. É por isso que nosso patrono, Paulo de Tarso, disse na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 20: onde abundou o pecado, superabundou a graça, a misericórdia. A pessoa pode ter se equivocado de forma que nós nem conseguimos imaginar. A misericórdia divina vai uma hora alcançar. Quando a pessoa desistir daquele sofrimento e pedir, ela será amparada. Isso é muito lindo, meus irmãos? Foi o que aconteceu com Gregório, com André Luiz, na obra Nosso Lar, com o próprio Paulo de Tarso, às portas de Damasco. Vivia uma turbulência enorme, tudo dando errado na vida dele, ele sofrendo, ele não sabia o que acontecia. E aí ele percebe que o Cristo tinha buscado ele por todos os meios, a todo instante, e ele não tinha percebido. Mas uma hora, todos nós percebemos. E aí é quando nós percebemos o tamanho daquele amor, o tamanho do amor de Jesus, que nos faz, nos impele a renovar. Por isso que Paulo de Tarso também disse, o amor do Cristo nos constrange. Que é um amor tão grande que a gente se sente no dever de retribuir isso de alguma forma. E é isso mesmo que Deus e Jesus espera de nós. Que uma vez, mudando, renovando os nossos sentimentos, pensamentos, sejamos também
espalhando esse amor, resgatando outros irmãos nessa solidariedade, né? Que é também uma lei divina. Então, é necessário, além de aceitar o convite, essa renovação, né? Esse compromisso. E nós sabemos que esse compromisso, ele está vinculado, então, com um esforço sincero de reforma íntima. Reforma íntima, esforço de humildade, da prática da caridade, principalmente, porque é necessário amar. Não é à toa que o lema da nossa doutrina é fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, não é fora do espiritismo, é fora da caridade. Então é preciso amar. E nesse sentido, meus irmãos, lembremos que após aceitar então o convite do Cristo, é preciso segui-lo e buscar a todo instante o amor ao próximo, renunciar, né, aquelas velhas condutas, aquela velha postura e tentar de todas as formas auxiliar os nossos irmãos. Porque como nos ensina a bela oração de Francisco de Assis, é consolando que se é consolado, é compreendendo que se é compreendido, é amando que se é amado e é perdoando que se é perdoado. Então, né, essas orientações, né, devem ficar sempre registradas nos nossos corações, para que nos esforcemos na prática verdadeira da caridade. Emmanuel tem uma página onde ele, comentando esse versículo, está no livro da Esperança, comentando esse versículo: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Emmanuel tem uma página chamada Cristãos sem Cristo. É uma advertência para todos nós, exatamente nesse sentido, de que não adianta a aceitação formal, o rótulo de cristão, se não houver nenhum empenho, um esforço sincero de renovação, de amor ao próximo. E Emmanuel diz o seguinte: reverencia o Divino Mestre com todas as forças da alma, entretanto, não menosprezes honrá-lo na pessoa do seu semelhante. Não adianta ficar só reverenciando, né? Tem que honrar Jesus na pessoa dos nossos semelhantes. Guarda-lhe as memórias em flores de carinho, mas estende os braços aos que clamam por ele entre os espinhos da aflição. Esculpe-lhe as reminiscências nas obras-primas moldadas em estátuas e quadros. Quer esculpir Jesus em estátuas, fazer obra de arte? Maravilha! Sem qualquer intuito de idolatria, satisfazendo aos ideais de perfeição que a beleza te arranca aos sonhos de arte. Entretanto, socorre pensando nele aos que passam diante de ti, retalhados pelo cinzel oculto do sofrimento. Proclama-lhe a glória imperecedora no verbo eloquente. Pregar, né? Falar sobre Jesus, mas deixa que a sinceridade e a brandura te brilhem na boca, asserenando em seu nome os corações atormentados que duvidam e se perturbam entre as sombras da terra. Grava-lhe os ensinamentos inesquecíveis, movimentando a pena que te configura as luminosas aspirações.
Quer dizer, quer escrever sobre Jesus? Que maravilha, escreva. No entanto, assinala as diretrizes dele com a energia renovadora dos seus próprios exemplos. Dedica-lhe os cânticos de fidelidade e louvor que te nascem da gratidão, mas ouve também os apelos dos que jazem detidos nas trevas, suplicando-lhe liberdade e esperança. Busca-lhe a presença no culto da prece, rogando-lhe apoio e consolação. No entanto, oferece-lhe mãos operosas no auxílio aos que varam o escuro labirinto da agonia moral, para os quais essa ou aquela ninharia de suas facilidades constitui novo estímulo à paciência. Então, meus irmãos, nós estamos vendo aqui que Emmanuel nos mostra várias formas de exaltar Jesus, de honrar Jesus, mas não basta só isso. É necessário, então, tomar sobre nós o jugo, que significa exatamente seguir os seus exemplos, colocar em prática as suas lições, que nos pede, de forma resumida, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então é isso que nós precisamos. Prossegue Emmanuel: através de numerosas reencarnações, temos sido cristãos sem Cristo. Conquistadores, não nos pejávamos de implorar-lhe patrocínio aos excessos do furto. Latifundiários cruéis, não nos envergonhávamos de solicitar-lhe maior número de escravos que nos atendesse ao despotismo em clamorosos sistemas de servidão. Piratas, desdobrávamos incessantemente os joelhos para agradecer-lhe a presa fácil. Guerreiros, impetrávamos dele, em absoluta insanidade, nos inspirasse o melhor modo de oprimir. Tem até uma página, que é mais ou menos nesse sentido. Várias personalidades vão aos pés do altar e ficam lá, São Vicente de Paulo, e piratas, latifundiários, ficam exaltando Jesus pelas coisas que eles fazem, em total descompasso com o que o Mestre ensinou e que ele espera de nós. Então, finaliza Emmanuel: agora que a doutrina espírita nos revela por mentor claro e direto da alma, ensinando-nos a responsabilidade de viver, é imperioso saibamos dignificá-lo na própria consciência, acima de quaisquer demonstrações exteriores, procurando refleti-lo em nós mesmos. Entretanto, para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, matricular o raciocínio na escola da caridade, que será sempre a mestre sublime do coração. Então, meus irmãos, é a caridade, O jugo do Cristo é a caridade. Que Ele, o Divino Mestre, nos abençoe a todos. Provações te buscaram, dificuldades te agitam, tudo parece noite ao redor dos seus passos. Não te detenhas, no entanto, a fim de medir as sombras. Prossegue trabalhando e não te afastes da paciência. Dá tempo a Deus, para que Deus te acenda uma nova luz. É com essas palavras de Emmanuel que
nós começamos a nossa participação nessa noite, em que estamos estudando sobre o Cristo Consolador. E eu ousaria dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que o maior ponto de contato do Espiritismo com o cristianismo que Jesus nos trouxe foi exatamente a consolação. E evidentemente que para entendê-la é preciso que nós penetremos com a razão, através da razão, do conhecimento, as leis de Deus, especialmente as leis que nos demonstram de maneira clara a sobrevivência da alma e a multiplicidade das vidas que todos nós temos. E é o próprio Emmanuel que nos pergunta se nós já sabemos a razão pelas quais as dores batem em nossas portas. Qual a razão? E ele nos mostra que a dor, ela educa o espírito. E o que é mais interessante, é na hora que nós estamos sofrendo, é que nós sabemos o ponto exato em que nós perdemos o equilíbrio. É a dor, meus irmãos, minhas irmãs, aquela bênção que Deus envia a seus eleitos, como está aqui no capítulo Bem-aventurados os aflitos, aqui no Evangelho. É exatamente a dor que nos faz pensar e concluir em que ponto que nós erramos, em que ponto que nós nos desviamos das leis de Deus, que nos fizeram então abrir as portas do sofrimento. Existem dores que pedem silêncio interior, que pedem paciência, que nos rogam mudança de atitude. Esse jugo leve que Jesus informa aqui, que era condição para que nós pudéssemos ser aliviados. Porque se nós não compreendermos que a origem do nosso sofrimento está em nós mesmos, nós vamos continuar sofrendo. Nós vamos continuar sendo vítimas da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa incapacidade de enxergarmos a realidade dos sofrimentos que nos buscam como motivo de transformação e melhoramento para as nossas almas. Nenhuma lágrima passa desapercebida aos olhos de Deus. E é por isso que Jesus fala em consolação. Jesus não nos trouxe uma doutrina que nos relega constantemente ao arrependimento. Os ensinamentos de Jesus nos fazem arrepender dos nossos males, mas não nos paralisam na eterna auto-incriminação. Porque se temos que perdoar o nosso próximo, com muito mais razão, nós temos que perdoar a nós mesmos e seguirmos em frente. E é por falta desse auto-perdão que muitas vezes uma série imensa de irmãos e irmãs nossos aqui na vida não sucumbem diante do próprio sofrimento. Pois Jesus vem e nos dá as mãos e nos fala que o amparo de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, está sempre presente em nossas vidas. Nós jamais somos abandonados, e a cura do nosso mundo íntimo
começa quando o nosso coração aceita aprender através do início que nós fazemos da conquista da humildade. É no momento o mais difícil, e é isso que nós espíritas precisamos dizer aos irmãos que nos procuram nos nossos dias, às vezes repletos de sofrimento, cansados sob o peso das angústias que a vida nos causa a todos. É dizer a eles e mostrar com muito carinho, com muito amor, com muita paciência, que no momento mais difícil, quando nós estamos lá no fundo do poço, quando tudo parece perdido, meus irmãos, sem saída, mas é justamente ali que Deus se aproxima de nós. É exatamente nesse momento que Deus está mais do que nunca junto de nós. É nesse instante que Deus segura as nossas mãos e sussurra para nós, nos nossos ouvidos: não temas, meu filho, não temas, minha filha. Uma coisa, meus irmãos, minhas irmãs, é certa: é na dor, é na rejeição, é no aparente fracasso, é exatamente ali que ele chega, que ele se aproxima de todos nós. Ele nos envolve com um abraço fraterno e começa a restaurar, às vezes até remendar, cada pedaço do nosso coração partido pelo sofrimento. E através de Jesus, o nosso Senhor, Ele nos diz: vinde a mim, todos vós que se encontrais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Meus irmãos, nos tempos que passam, essa é a grande mensagem que nós espíritas temos que trazer aos irmãos e irmãs que nos cercam. O espírita aprende com a lógica doutrinária tudo o que não deve fazer e tudo o que deve fazer. E nós passamos a desenvolver um senso crítico, que em razão das nossas imperfeições, nós usamos esse senso crítico, às vezes equivocadamente, muito mais em relação ao nosso próximo e muito menos em relação a nós mesmos. E é exatamente isso que nós temos que acautelar. Nós temos que usar a doutrina espírita de forma a fazer com que o espiritismo esteja absolutamente de mãos dadas com o objetivo de Jesus aqui na Terra, que é de consolar a maioria esmagadora da humanidade, que passa muito mais tempo sofrendo do que, de fato, em paz ou em calmaria. Nós temos todos os dias motivos imensos, diários, cotidianos, para consolarmos os nossos irmãos. A doutrina espírita, profetizada e prometida por Jesus, meus irmãos, como a doutrina da consolação, como consolador que viria, como consolador que estaria conosco para toda a eternidade, vem e nos apresenta um argumento definitivo, segundo o qual, abre aspas, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus
que o Cristo veio ensinar aos homens. São palavras do crucificador. Deus jamais nos deixou órfãos. Jamais. E para aqueles que gostam de estudar o Velho Testamento, nós vamos encontrar as consolações divinas na boca de todos os profetas que vieram como emissários de Jesus preparar a sua chegada até aqui, para que ele pudesse trazer a insuperável, insubstituível revelação do amor para o mundo com o coração um pouco mais preparado. E nós vamos encontrar as palavras do profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 10, a seguinte promessa, que é linda, maravilhosa. Aliás, o livro de Isaías é um dos livros mais lindos do Velho Testamento. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a mão da minha justiça. E não nos esqueçamos que naquele tempo a compreensão a respeito da lei de amor era extremamente significante para as pessoas. A noção mais presente na vida daquele povo que sofria, que era o povo judeu, que naquela época, 700 anos antes de Cristo, estava prestes a ser invadido pelos assírios e levados ao cativeiro, conheciam de perto, na realidade, a noção de justiça, muito mais do que de amor. Então Isaías trazia aquele Deus cuja compreensão era possível que os judeus pudessem ter em suas mentes. E ainda assim, o Deus estava lá, segurando as mãos daqueles crentes, como se dissessem a eles que eles tivessem forças, tivessem resignação, porque na realidade aquele valoroso povo cumpria uma missão extremamente importante, que era de resguardar o conhecimento e a existência do Deus único para civilizações futuras, a fim de que no seio daquele próprio povo viesse o Cordeiro Divino e dissesse tudo aquilo que a humanidade precisava finalmente entender e sobretudo sentir. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, diz Kardec, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe diminui a amargura. Meus irmãos, deve ser muito difícil sofrer sem crer em Deus e sem crer na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. E deve ser tão difícil que numa das mais belas mensagens que eu já li na doutrina espírita, de autoria de uma mineira iluminada, nascida aqui nas proximidades de Belo Horizonte, no século passado, e que ditou a Chico Xavier recentemente uma oração muito linda, cujo título é Confia Sempre. E nessa oração ela trata desse aspecto. Por um lado, nos mostrando a necessidade absoluta da crença e da confiança na proximidade e na bondade de Deus em nossas vidas, e por outro lado, mostrando como é difícil crer, como é difícil sofrer sem termos fé. E ela diz assim: não vou poupá-los de ouvir essa pérola do mundo espiritual, que deveria estar na nossa cabeceira. Na minha sempre está, nos meus momentos de dificuldade. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam
sangrando, segue para frente, erguendo, ou seja, a fé, por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu, isso permanecerá. De todos, e aí eu gostaria de sublinhar a mensagem da nossa irmã, de todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. O maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amafanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a própria morte. Mas não te esqueças, porém, de que amanhã será um novo dia. Então, meus irmãos, Deus jamais, em circunstância alguma, nos abandona, nos deixa de lado, deixa de nos colocar em suas prioridades de amparo, de proteção, de auxílio. Jesus, nosso mestre querido, nos afiança que nos aliviará o cansaço e enxugará as nossas lágrimas, ajudando-nos na separação, na superação das nossas crises. Tenhamos fé nisso, porque Ele sempre está ao nosso lado. Nos momentos mais difíceis, não percamos a fé. Busquemos a figura do Mestre em nossas vidas, ao nosso lado. Ele está ali. Mas tem uma condição, e essa condição depende de nós, porque por mais que soframos e por mais que Cristo, atendendo às determinações divinas, deseja nos ajudar, Ele tem que respeitar a nossa liberdade, Ele tem que observar o nosso livre-arbítrio. Portanto, é preciso que nós façamos a nossa parte. E essa parte consiste no conhecimento e na observância das leis de Deus que Jesus Cristo nos ensinou. Porque sem nós observarmos as leis divinas e dobrarmos a serviço diante da grandeza do Pai, como que nós vamos compreender e ver a porta de entrada da nossa salvação, da nossa consolação? A dor e as dificuldades, quando superadas com o auxílio do Criador, deverão ser por nós compreendidas como uma enorme oportunidade de transformação. A gente sofre, mas é preciso aprender com o sofrimento. É preciso que nós nos transformemos. É preciso que nós dobremos nosso orgulho, nossa verdade, para que nós então possamos aceitar a necessidade de uma mudança, a necessidade de buscarmos um caminho diferente. E em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 11, ainda para nos valermos da sabedoria
dos profetas da antiguidade, e aqui no caso do grande rei sábio, a quem se atribui a maior parte da confecção dos provérbios, o rei Salomão. Ele nos ensina o seguinte: quando Deus, prestemos bem atenção, meus irmãos, porque é exatamente o que Jesus nos fala a respeito do jugo. Dizia Salomão: quando Deus der a você um novo começo, por favor, não repita mais os mesmos erros. Em outras palavras, se formos pesquisar no capítulo 16, 11 do Provérbios, nós vamos encontrar a dura comparação daquele cão que volta ao vômito. Mas aqui nós trouxemos essa expressão dura, que significa exatamente nós nos tornarmos repetidores de obras vãs, como nos ensinou, nos advertiu, salvo engano, Paulo de Tarso. Não voltemos aos mesmos erros. Deus nos deu outra oportunidade. Mudemos então as nossas vidas. Por isso, a importância, meus irmãos, da aceitação do jugo leve proposto por Jesus. Tenhamos a convicção de que as palavras de Jesus, o Cristo Consolador, soa para todos nós como um abraço muito fraterno, muito verdadeiro, muito sincero, cheio de afeto, cheio de amor que Ele nos dá. Nós só conseguiremos compreender a extensão dessa consolação, mesmo nós espíritas, em contato com a lógica do amor do Cristo, explicada pela doutrina espírita, ao nos mostrar a lei de reação e reação, a lei de causa e efeito, a lei do retorno, como quer que a chamemos. Mas nós só conseguiremos compreender toda essa extensão dessa consolação no dia em que nós sofremos as derrotas e os problemas da vida, as doenças, as perdas, as tristezas, e é nesse exato momento que Jesus, em nome de Deus, nós repetimos a exaustão, estará junto de nós, mais do que nunca. E nada e ninguém pode retratar melhor essa situação do que o próprio Cristo. Numa passagem da sua vida que passou anônima aos registros dos evangelistas João, Marcos, Lucas e Mateus, mas não passou anônima nas vistas do evangelista Irmão X, o quinto evangelista, que nos traz o seguinte fato, já lido aqui algumas vezes, mas que sempre nos emociona e que nos mostra com tanta clareza como que o Mestre se aproxima de nós nas horas que mais necessitamos. E com ela eu termino aqui a minha alocução. Em Jerusalém, nos arredores do templo, uma enfeitada mulher encontrou um nazareno de olhos fascinantes e lúcidos, de cabelos delicados e de melancólico sorriso, e fitou, fixando seu olhar de maneira estranha. Arrebatada na onda de simpatia que se irradiava dele, corrigiu as dobras da túnica muito alta, colocou no olhar indizível expressão de doçura e, deixando perceber nos balanços do corpo frágil a visível paixão que a possuíra de súbito, abeirou-se do desconhecido e falou sussurrante: jovem, as flores de Séforas, uma cidade da Galileia, encheram-me a âncora, um vaso antigo, do coração de deliciosos perfumes.
tenho felicidade ao teu dispor em minha loja de essências finas. E indicou para ele uma extensa vila, cercada de rosas, à sombra de um arvoredo acolhedor, e ajuntou inúmeros peregrinos, cansados, me buscam à procura do repouso e reconforto. Em minha primavera juvenil, encontro um prazer que representa a coroa da vida. É que o milho do vale, meu jovem, não tem a carícia dos meus braços, e a romance amorosa não possui o mel dos meus lábios. Vem e vê, dar-te-ei leito macio, tapetes dourados, vinhos inebriantes, acariciar-te-ei a fronte abatida e curar-te-ei o cansaço da viagem longa. Descansarás teus pés em água de nardo, se uma planta que exala perfume, e ouvirás feliz as harpas e os alaúdes do meu jardim. Tenho a meu serviço músicos e dançarinos exercitados em palácios ilustres. Ante a incompreensível mudez do viajante, repetiu o súplice depois de uma leve pausa: jovem, por que não me respondes? Descobri em teus olhos diferente chama e assim procedo por amar-te. Tenho sede de aflição que me complete a vida. Me atende, vamos lá, me atende. Ele parecia não perceber a vibração febril com que semelhantes palavras eram pronunciadas, e notando-lhe a expressão fisionômica indefinível, a vendedora de essências acrescentou, um tanto quanto agastada: então, não virás? Constrangido por aquele olhar esfogueado, o forasteiro apenas respondeu: agora não. Depois, no entanto, quem sabe? A mulher, ageazada, ou seja, enfeitada, adornada de enfeites, sentindo-se desprezada, enfureceu em sarcasmos e partiu. Transcorridos 2 anos, quando Jesus levantava paralíticos ao pé do tanque de Betesda, venerável velhinha pediu-lhe socorro para uma infeliz criatura atormentada de sofrimento. O mestre seguiu-a sem hesitar. Num pardieiro sujo, um corpo chagado exalava gemidos angustiosos. A disputada mercadora de aromas ali se encontrava, carcomida de úlceras, pele enegrecida e rosto disforme. Feridas sanguinolentas pontilhavam-lhe a carne, agora semelhante ao esterco da terra. Exceção dos olhos profundos e indagadores, nada mais lhe restava da feminilidade antiga. Era uma sombra leprosa de que ninguém ousava se aproximar. Fitou o mestre e reconheceu. Era o mesmo mancebo nazareno, de porte sublime e atraente expressão. O Cristo estendeu-lhe os braços, tocado de intraduzível ternura, e convidou: vem a mim, tu que sofres. Na casa de meu Pai jamais se extingue a esperança. A interpelada quis recuar, conturbada de assombro, mas não conseguiu mover os próprios dedos, vencida que foi pela dor. O mestre, porém, transbordando compaixão,
aproximou-se dela, fraternal, e abraçou de encontro ao peito. A infeliz reuniu todas as forças que lhe sobravam e perguntou em voz reticenciosa e dolorida: Tu, o Messias Nazareno, o profeta que cura, reanima, alivia, que viestes fazer junto de mulher tão miserável quanto eu? Ele, contudo, sorriu benevolente e respondeu apenas: Agora, minha irmã, venho satisfazer-te os apelos. E recordando as palavras do primeiro encontro, acentuou compassivo: Descubro em teus olhos diferente chão, e assim prossigo por amar-te. Jesus nos abençoe. Divino Mestre Jesus, Paulo de Tarso, patrono dessa casa, reunidos em vosso nome, com essa singela oração, agradecemos as bênçãos dos estudos que foram nos passados essa noite. Divino amigo, que o Senhor continua sempre abençoando os esforços dos oradores dessa casa, estudando o Evangelho, os livros edificando, exemplificando e nos passando com tanto carinho e dedicação. Que as bênçãos do Senhor sejam sempre também nessa casa, na oportunidade como essa que aqui estamos todos presentes, de trabalho e de oração. Que suas bênçãos sejam com todos aqueles que não puderam estar junto conosco estudando. Seja extensivo, divino amigo, com todos os nossos irmãos que se encontram em dores e sofrimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja feito o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal, porque vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre. Que assim seja. Senhor, fazei-nos instrumentos da vossa paz. E em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, do trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos dessa noite, na Santa e Bendita Paz do Senhor. Que assim seja. A fila do passe será formada logo nessa coisa. Boa noite a todos.